Comumente afirmamos: Deus é tudo e tudo está em Deus. Por isso, Deus é. Na completude da criação em Deus, a harmonia, a beleza e a perfeição sempre estiveram e sempre estarão subordinadas ao aperfeiçoamento e à qualificação dos olhos e à sensibilidade dos sentimentos de quem as observam. Eis a sublime e inconteste resposta que objetiva tão somente decifrar e desvelar a enigmática incógnita. Portanto, para se compreender em plenitude o paradoxo de que Deus é, faz-se imprescindível iluminar-se na ação integradora, ou seja, tornar-se um com a suprema sabedoria por intermédio da total negação e da integral transformação de si mesmo no tudo uno Deus. A nossa imensa e eterna gratidão a Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês. E a vocês, em especial, net espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, que são a causa do nosso existir. E em nome de Deus, o Supremo Arquiteto, do Cristo, seu emissário fiel, e de tudo e todos que nos auxiliam, inspirando-nos, intuindo-nos e sustentando-nos, por amor à causa, por amor à lei, por amor à vida. A Aline atrasou um pouquinho porque ela estava trazendo mais um ser ao mundo. Ela ajuda as mães a gestar os corpos para trazer os espíritos ao mundo. E faz-se ponte, como doula, com suas amigas, parceiras, as parteiras, enfermeiras, e juntamente com os médicos, para trazê-los da forma mais natural possível, de preferência na intimidade do lar. Por isso, é justificável e nobre esse pequeno atraso. Principalmente hoje que vamos falar de mais alguns conceitos sobre a criação, e não tem como falar de criação sem falar de Deus, e da gênese do Espírito. Isso mesmo, mas não é da gênese do Espírito, princípio inteligente do universo. É da gênese do Espírito como ser imortal, individualidade, o que nós chamamos de consciência eterna também. Então vamos trabalhar, porque a partir de agora, vocês respirem fundo, o piloto não sumiu, tome água para melhor qualificar e oxigenizar e vitalizar os neurônios cerebrais, para facilitar, porque por intermédio do nosso cérebro físico, que tem a capacidade de interpretar pensamentos, sentimentos, inteligências e até a nossa própria consciência. Em relação à mente, deixe de lado o que acha que sabe. Desentulhe, deixe em branco, como se fosse virgem. Em relação ao cérebro, os pensamentos e ideias preconcebidas que aqui se achegam, também deixe de lado. Respire fundo e, quanto à consciência, expanda e fique observando no processo que chamamos de percepção.
A nossa série, Devassando o Incognoscível, no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. Relembrando mais uma vez, Jesus, que é uma fração do Cristo, que normalmente chamamos Jesus, o Cristo de Deus, e o Cristo é o governador supremo do planeta Terra. Ele, como mestre, nos guia pela jornada imensurável na direção do Cristo, se assim podemos dizer, na compreensão profunda de Deus. Porque na direção do Cristo é perfeitamente compreensível. Estamos indo ao encontro de, ou ao encontro do. Agora, na direção de Deus não tem como, porque nós já estamos dentro dele e não existe nada fora dele. Para Paulo de Tarso, somos células, pequenas células do corpo do Cristo. E cada um, como parte desse corpo, faz parte dessa suprema inteligência em relação ao nosso planeta Terra. Então, devassando o incognoscível com Pietro Baldi e a voz de Deus, porque ele ouve a voz de Deus na expressão de qualquer estágio ou estado da consciência, da sua origem até as consciências crísticas. O tema geral para a quinta parte, a gênese do Espírito, aqui com E maiúsculo. Então vamos estudar. O tema inicial, conceito de criação, e depois para o nosso estudo em si. Então a apresentação ficará só com o conceito de criação. A obra é a grande síntese. Deus é o absoluto e, como tal, não pode ter contrários, nem pontos externos. Então, nenhuma das características do relativo. Suas manifestações não podem ter princípio nem fim. No relativo, podeis colocar uma fase de evolução, mas não o eterno devenir, o eterno evolver ou evoluir da substância, da matéria-prima do cosmos, que é o espírito, o princípio inteligente. No finito podeis colocar-vos a vós mesmos e os fenômenos de vosso concebível, mas não a divindade e suas manifestações. Podeis chamar criação a um período do devenir, desse perpétuo evolver ou do perpétuo transformismo. E só então falar de princípio e de fim. Então vamos só reconsiderar algumas situações. Então Deus é o absoluto. Então colocar o mal e o bem como se fossem duas coisas absolutas não tem como, é impraticável. Só Deus é o absoluto. O mal, em realidade, não existe. É um dos estágios do bem, ou a ignorância, ou a ausência do bem. Tudo que é inferior aos nossos olhos hoje será superior amanhã, ou tudo que está imperfeito hoje será perfeito mais tarde. Então, Deus é o absoluto. E como absoluto, não pode ter contrários nem pontos externos, porque tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Então não tem um outro Deus ou um espaço fora dele. Em Deus, tudo é imanente. Imanência
é que não sai do. Emanação sai de mim para você. Então, nenhuma das características do relativo. Aqui hoje já é compreendido de forma diferenciada nenhuma das características do relativo. O relativo somos nós. Somos o que nasce, morre, renasce. Então, nenhuma das características. Mas hoje, com o próprio Pietro Baldi, sabemos que não está equivocado dizer que o relativo também é Deus, porque são expressões de Deus todos os seres, eu, você, todos os seres na criação. Então, suas manifestações não podem ter princípio nem fim, porque é a luz incriada, a manifestação do tudo uno Deus, do Senhor Supremo. No relativo, que somos nós, os reinos, os planetas, sistemas solares, constelações, galáxias, todo o mundo tangível, nós podemos colocar uma fase da evolução. Um planeta nasce e morre. O sistema solar nasce e morre, assim como uma constelação, uma galáxia, até um universo. Mas não o eterno devenir, o eterno transformismo, esse é imparável, da substância que a tudo compõe. Tanto nós fisicamente, como psíquica, emocionalmente, como moral e espiritualmente, estamos em perpétuo transformismo. No finito, que é onde nós estamos, no mundo objetivo, podemos colocar-nos. E também os fenômenos que nós estamos vivenciando ou investigando, de nosso concebível, daquilo que nós conseguimos perceber e compreender, mas nunca, apenas, ele falou mas eu acrescento, mas nunca conseguiremos trazer a divindade em suas manifestações, como se trouxéssemos, compreendêssemos Deus em toda a sua completude. Então não temos ainda capacidade para isso. Eu creio que nem os Cristos cósmicos conseguem mensurar essa grandiosidade do eterno arquiteto. Podemos chamar criação a um período desse transformismo, dessa evolução. E só então, após compreender que nós estamos falando de um período, falar de princípio desse período, dessa criação e do fim dessa criação. Mas não tem como falar do princípio de Deus e nem do fim, porque ele não tem princípio, nem meio, nem fim. É o tudo uno Deus. Assim sendo, fizemos um breve aquecimento. Agora vamos para a gênese do Espírito. Na parte anterior, vimos da matéria à vida. E agora, a gênese do Espírito. Embora Pietro Baldi usa o Espírito com E minúsculo, mas aqui nós estamos falando do Espírito com E maiúsculo. Então, após termos enfrentado o problema da gênese da vida, porque foi da matéria à vida, encontramos-nos agora diante de um desses problemas ainda mais formidável, o da gênese do espírito como individualidade, como ser imortal. É um fato que, a partir das primeiras unidades protoplasmáticas, filhas do raio globular para cima, protoplasma e célula possuem uma sensibilidade e uma capacidade de registrar impressões, devido à íntima estrutura da permuta química, pois
desde suas primeiras manifestações, a vida devia produzir fenômenos de psiquismo, embora muito rudimentar. Então, após darmos alguns nós nos cérebros físicos, nas mentes e até na consciência de alguns, agora vamos tentar desatar esses nós. E só falamos da matéria, a vida. Então, após termos enfrentado o problema da gênese da vida, e nós sabemos que a vida veio da luz, dessa luz cósmica, e a função da vida é gestar o psiquismo ou transformar-se no. Agora nós estamos frente ou encontramos-nos diante de um enigma ou de um desafio ou de um problema formidável que é a gênese do espírito, que para nós outros que estudamos o despertar da consciência não tem segredo nenhum, porque na obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, isso está bem mastigadinho, quase que do começo ao fim. Principalmente com mais de 70 citações de Pietro Baldi. Fora os outros luminares. Então é um fato, essa gênese do espírito, a partir... Então isso é um fato. Então é um fato, e a partir das primeiras unidades protoplasmáticas, filhas do raio globular, desta luz que deu origem à vida, para que a vida gestasse o psiquismo, o espírito, a consciência. Então, protoplasma nesses estágios anteriores, e também as células que são constituídas por esses elementos que são primordiais ao protoplasma, ou essas unidades protoplasmáticas que são essenciais para a geração da vida, desde os seres unicelulares à sua completude. Então, tanto o protoplasma, que é esta matéria essencial, quanto a célula, possui uma sensibilidade e uma capacidade de registrar impressões nessas interações, nessas permutas, devido à íntima estrutura de permuta química, que ali está fazendo permuta de elementos infratômicos, subatômicos, intratômicos, atômicos, moleculares e etc. Pois, desde suas primeiras manifestações, isso falando da vida biológica, posto que nós sabemos que tudo é vivo desde o fascículo de luz inicial, porque tudo existe em Deus, tudo são expressões de Deus, e Deus é um imenso organismo vivo. Então a vida devia produzir, que é o objetivo dela, fenômenos de psiquismos, ou estados de consciência, ou estados conscienciais que comporão o espírito. Embora muito rudimentar, quando falamos de reino vegetal, depois mais aperfeiçoado no animal, mais ainda no pré-humano, aqui no humano, a caminho da sua angelização. A mobilidade, ainda que estável e elástica, do sistema atômico da vida, era o meio mais adequado ao desenvolvimento e à progressiva expressão desse psiquismo. Então, a mobilidade, esse movimento, esse devenir, esse eterno transformismo, ainda que estável, mas elástico, desse sistema atômico, que nasce, morre, renasce a cada milésima de segundo, os elementos intratômicos, subatômicos, infratômicos também e atômicos, principalmente os elementos intra, infra e subatômicos, já que átomos existem que duram 2 milésimos de segundo o seu nascer, experienciar e morrer.
principalmente os artificiais. Então, a mobilidade, ainda que estável e elástica no sistema atômico, mesmo ela tendo essa instabilidade e sendo elástico o seu processo de transformismo para gestação da vida, e nós sabemos que o próprio átomo, com André Luiz, é um aglomerado de forças vivas. Um fóton, que é um componente do elétron, que é um feixe de fótons, já é uma entidade viva da natureza, segundo Aulus na obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. E tudo isso era um meio mais adequado ao desenvolvimento e à progressiva expressão desse psiquismo. Então vamos lá. Átomo constituído: nêutron, próton, elétron, fóton como um cinturão em torno, formando a consciência do átomo. Entrando no átomo, elementos intratômicos: elétrons, prótons, nêutrons. Subatômicos: os elementos que compõem esses elementos atômicos, esses três que acabamos de citar. Infratômicos: o que compõe os subatômicos. E ainda antes deles, a bioenergia, a matéria mental, o fluido universal, o éter cósmico, o que nós chamamos de amor, substância ou matéria elementar, e só então chegamos no princípio inteligente do universo, ou no átomo primordial, o espírito com E maiúsculo, que recém-nato, recém-saído do psiquismo divino, que veio do hálito divino, que veio do verbo criador na luz incriada. Só para situarmos, para entender que essa mobilidade no átomo, esse movimento, e mesmo sendo estável essa mobilidade elástica, já é um processo de desenvolvimento da progressiva expressão desse psiquismo que está se formando, já que o que nós chamamos de psiquismo é a individualização de algo a partir de coisas menores. O átomo, nós vimos, é composto de coisas menores do que ele. As partículas atômicas, idem, até chegar à origem do princípio inteligente do universo. Átomos se reúnem para formar moléculas, que se unem para formar células, que se unem para formar tecidos, órgãos, sistemas, corpo biológico, que no seu eterno transformismo como vida gera a energia psi, que é o sinônimo desse psiquismo em expansão e evolução. E esse psiátomo, com seu núcleo bion, que organiza e mantém a vida biológica, mas saiu daqui da vida biológica os elementos que agora coordenam. E depois, o segundo núcleo da percepção e da memória, que vai percebendo e memorizando tudo, gerenciando o primeiro núcleo, porque eles nasceram do trabalho do primeiro núcleo, gerenciando os elementos de onde saíram. E compondo o terceiro núcleo, que é o intelecto, que é a inteligência e a consciência, o ser moral, que é a inteligência, e o ser espiritual, que é a consciência. E tudo isso desse eterno transformismo. Indagais, sem certeza, se a função cria o órgão ou se o órgão cria a função, porque ignorais o princípio da vida e não sabeis como interpretar-lhe os fenômenos. Então aqui nós vamos analisar isso aqui e vocês vão ver na mesma obra o próprio Pietro mudar o seu pensamento, evoluir o seu pensamento. Aqui ele está falando que nós indagamos sem certeza do que estamos indagando. Se a função cria o órgão, se a consciência cria o seu veículo de expressão, ou psiquismo, ou se o órgão cria a função, ou se esse órgão também cria o psiquismo que ora o gerencia. Porque nós ignoramos o princípio da vida, que é o átomo primordial, o princípio inteligente, e não sabemos como interpretar os fenômenos.
Por isso, falamos isso. Mas lá mais para frente, vocês vão perceber que a função cria o órgão ou o órgão cria a função. Ele já afirma com outro modo de visualizar a ação. Então, órgão, aqui nesse estágio que nós estamos estudando. Órgão e função, pois, surgem juntos, como se nascessem juntos. E seu progresso é recíproco, devido a um apoio mútuo do órgão sobre a função que o desenvolve. Então, o órgão trabalhando para essa função que o desenvolve e a função gerenciando o órgão sobre o órgão que aperfeiçoa a própria função. Vamos lá no Livro dos Espíritos, até vou sentar e ficar perto de você. Questão 540 com Allan Kardec. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Se naquele momento vida era o que tinha movimento, a partir das moléculas que se unem para formar os seres unicelulares, então ele estava falando de algo antes. Mas se a matéria mental mais tarde, segundo André Luiz, foi compreendida como composta de seres vivos e incontáveis, então já tem vida antes da vida. Primeiro obedece os fenômenos físicos, nesse ensaiar para a vida, que é da origem no psiquismo divino até o átomo físico na composição das moléculas para gerar a vida. Então está ensaiando para a vida. Primeiro eles obedecem os fenômenos físicos, a sua luta e trajetória para transformar-se no átomo físico, o átomo primordial, transformar-se no átomo material. Mais tarde, esses espíritos que ensaiavam para a vida vão comandar e dirigir os fenômenos físicos. Para fazer isso, ele tem que ser elemento psi, principalmente o bíon, o primeiro núcleo do psiátomo, que vai organizar e manter a vida. Mas ele próprio foi construído pela promoção e evolução da própria vida. Mais tarde vai comandar e dirigir os fenômenos morais. Se os fenômenos morais nascem da inteligência, quem comanda a inteligência é a consciência. Então, esse eterno transformismo. Como nós já falamos milhares de vezes, as moléculas de fósforo se organizam, trabalham, se promovem, evoluem e o substrato, o suprassumo dessa evolução constrói algo superior, a diretoria, os nucleotídeos, que vão trabalhar gerenciando as moléculas, promovendo-se, evoluindo-se, sublimando, constrói algo superior, o RNA, que vai trabalhar gerenciando os nucleotídeos, que também promove essas moléculas, e vão construir juntos o andar de cima, que é o DNA. E esse é o processo da vida gerando o psiquismo. E nós sabemos hoje que o DNA é a consciência da célula. Dentro dele, o RNA é o seu secretário, mas antes o RNA era o suprassumo. Então, quando vai construindo esses elementos superiores que nasceram da promoção daqueles que estavam em nosso meio, como hoje, Francisco Cândido Xavier, é um guia da humanidade. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Joana de Ângeles, Buda, Krishna, todos são ministros de Jesus, são ministros do Cristo, são guias da humanidade. O mais experiente de todos eles é o que conhecemos como Jesus de Nazaré. E todos eles juntos, com todos os encarnados e desencarnados, formam a alma do mundo, da qual fazemos parte e fazemos parte desses que compõem, como guias da humanidade, a própria alma do mundo, conforme está na Revista Espírita de Allan Kardec
e na primeira citação da página 39 de nosso primeiro livro. Então aqui já ficou claro a ideia. Órgão e função, pois, surgem juntos por conta dessa situação. Vamos imaginar, o espírito já constituído, ele pode criar a função, porque já foi órgão. Então agora ele vai gestar o outro órgão. Então a função vai criar o órgão. Mas antes, na sua ascensão, o órgão criou a função. Então, órgão e função, pois, surgem juntos e seu progresso é recíproco. Hoje sabemos que é o que está acontecendo aqui. A função desenvolve, então, nesse apoio mútuo, ou nesta permuta incessante, do órgão sobre a função que desenvolve. Então, o órgão sobre a função que o desenvolve. Vai desenvolver o órgão trabalhando para a função. E a função, agindo como lei sobre o órgão, vai aperfeiçoar-se e aperfeiçoa o próprio órgão. Por isso que o corpo físico, trabalhando para o perispírito, os dois crescem nesta permuta incessante. Assim, a consciência não cria a vida, nem a vida cria a consciência, mas ambas trabalham e ajudam-se mutuamente a vir à luz. E o que é esse vir à luz? O princípio plasmando e desenvolvendo para si uma forma cada vez mais adequada à sua manifestação e a vida fixando esse impulso, organizando-se para a maior perfeição. E agora, voltando aqui. Se imaginarmos que Deus, como ser dos seres, a alma do universo, é o gerente de tudo isso, e assim como seus emissários, então ele está na essência consciencial do elemento mais ínfimo, que é a mônada primitiva, o átomo primitivo, o espírito com E minúsculo, o princípio inteligente do universo. Então tudo isso está desenvolvendo de dentro para fora. Se pensarmos assim, é o que ele está falando aqui nesse instante. Então assim a consciência não cria a vida. Mas Hermínio Corrêa de Miranda, estudando esta mesma obra, e em sua obra Alquimia da Mente, não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. E Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico, podemos, assim como Hermínio o fez, olhar a consciência de dois modos. Se eu olhar de fora, eu vejo uma quantidade de experiências, de seres compondo essa gerência dos menos experientes, fazendo parte do mesmo condomínio. Se eu olhar de fora, é número. Se eu olhar de dentro, é qualificação. O nível de consciência a expressar-se por meio da inteligência para gerir essa condição. Então, assim, a consciência não cria a vida. E nós sabemos hoje que cria. Nem a vida cria a consciência. E hoje sabemos que isso também se dá no nosso mundo do finito, da variedade. Em se tratando a consciência cósmica, vemos por outro modo. Mas ambas, consciência e vida, trabalham e ajudam-se mutuamente a vir à luz. Porque a vida vai transformar-se em consciência e quem sobe pode descer, a consciência pode vir por instante e transformar-se em vida até preparar alguém para cuidar desse processo. Um exemplo bem simples. O Cristo, falando-se por intermédio de Jesus. Por agora eu preciso ir.
e se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, vai cuidar do que estava posto até então. Porque existe muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E eu preciso ir preparar um outro lugar, para que lá onde eu estiver, estejais também. Se os que ficaram, na época, 70 guias da humanidade, que formou a consciência diretora do planeta, nesta aparente ausência desse Cristo, que segundo Francisco Cândido Xavier, ele e os demais Cristos que antes gerenciavam o sistema solar, hoje gerenciam um quarto da galáxia, então eles precisam criando elementos, como se faz nas escolas, nas universidades, alunos tornando-se professores, discípulos tornando-se mestres, para que os mestres e os professores possam avançar por sua vez. E é exatamente o processo da criação. Então, tanto a consciência quanto a vida se ajudam mutuamente, porque o corpo biológico como vida vai transformar-se no que nós chamamos de consciência, que vai gerenciar a própria vida. Ou seja, o que se promove, o que vai alcançando, como numa empresa, o funcionário que vai destacando, sendo solidário, sendo fraterno, ensinando, dividindo o seu conteúdo, promovendo os seus irmãos, ele vai sendo convidado, pelo seu exemplo de vida, a ser o gerente daquele setor. E dependendo da gerência daquele setor, ajudando outros setores, daqui a pouco ele está como gerente de todos os setores da empresa, como diretor-geral ou até, mais tarde, como proprietário da mesma. Então, eles se ajudam mutuamente a vir à luz. Esse vir à luz é o princípio que está no íntimo, o Deus em nós, o Deus na menor partícula, que é o princípio que virá à luz, que é tanto o princípio da consciência quanto da vida. Então, o princípio plasmando e desenvolvendo para si uma forma cada vez mais adequada à sua manifestação, a função criando o órgão. E a vida, que é o órgão, fixando esse impulso e organizando-se para maior perfeição. A vida se aperfeiçoando para transformar-se em psiquismo, como vimos nas etapas passadas. Então, o princípio move a matéria, que é esse psiquismo primitivo, esse Deus em tudo. Então, o princípio move a matéria, torna cada vez mais aderente à sua expressão, fazendo-se um com ela ou propiciando para que ela se faça um com ele. Esse trabalho se reforça, expande-se e se manifesta. Então, nesse trabalho, se esforça, expande-se e se manifesta mais poderosa. Então, aqui a matéria que está servindo ao princípio. Mais poderosa porque ela vai transformando-se o princípio. Vamos dar o exemplo outra vez. Aqui, a matéria são as moléculas de fósforo. Desenvolveu esse princípio diretor a partir do que existia em cada uma das unidades componentes da matéria, cada átomo. E agora formou esses fótons, a consciência do átomo, ou os fótons de todos os átomos, formando a consciência da molécula, ou os fótons de todos os átomos, formando a consciência da molécula, cada universo consciencial da molécula, formando a consciência da célula. E assim, das células em grupo, o suprassumo delas formando a consciência dos tecidos, e destes formando a do órgão, e assim sucessivamente. Então, o princípio, que é o diretor, move a matéria, porque antes fora a própria matéria. Torna a matéria cada vez mais aderente à sua expressão. Quer dizer, cada dia
ele a convence por ser o condutor consciente dela. Nesse trabalho de condução da matéria, a matéria se esforça, ou melhor, se reforça. Nesse trabalho se reforça e não se esforça também. Então, nesse trabalho do princípio sobre a matéria, se reforça a união entre ambos, expande-se esses elos e se manifesta mais poderosa essa ligação do princípio e da matéria, ele sensibilizando-a e ela tornando-se um com ele. Enquanto a vida é o efeito de um dinamismo íntimo organizador, constitui ao mesmo tempo o campo em que esse dinamismo se exercita e se desenvolve. Eureka! Percebe o quanto ele é sutil no seu pensamento? Parte de algo bem simples, vai aprofundando sem a gente perceber. Então veja, agora, enquanto a vida, que nasceu do raio globular, dos elementos que formam o protoplasma, enquanto a vida é o efeito do dinamismo íntimo organizador. O dinamismo íntimo organizador já é o psiquismo primitivo, já é a presença de Deus em tudo. Então, enquanto a vida é o efeito de um dinamismo íntimo organizador, energia que transformou-se em vida, constitui ao mesmo tempo a vida, o campo em que esse dinamismo se exercita e se desenvolve, transformando a própria vida em estágios mais evoluídos, porque lá onde eu estiver, estejais vós também. Porque o perispírito agora vai arrastando o corpo de onde ele saiu, a mente arrastando o perispírito e o espírito arrastando a mente, num eterno transformismo. Por isso que no segundo livro, com Joana de Ângeles, não tem como dissociar o corpo, a vida biológica, do espírito, que é esse princípio organizador, porque ele é a causa e o corpo é o efeito. Se a modelação das formas não proviesse de um princípio interno, não veríeis esse crescimento provir sempre de dentro, indo da percepção dos tecidos, por vezes dos órgãos inteiros, até a formação dos organismos adultos. Mas hoje sabemos que o DNA é o cronograma organizacional das células. Mas ele nasceu do RNA, que nasceu dos nucleotídeos, que tiveram a sua origem nas moléculas dos átomos fosfóricos. Então, se a modelação hoje, nós temos o modelo organizador biológico, sem ele, sem esta forma, não haveria a forma no estágio em que nos encontramos. Mas antes foi esta forma dirigido pelo próprio Criador, porque Ele está em tudo, ou pelos Cristos, os que começaram antes de nós, porque nós estamos sendo individualizados no Cristo, porque fazemos parte dele. Então esses mestres vão conduzindo a nossa consciência, espírito, está conduzindo enquanto não temos condição de fazê-lo. Por isso, se hoje tem um modelo organizador biológico no processo que chamamos reencarnação, antes, no processo de ascensão, o corpo biológico é que criou o modelo organizador biológico, assim como no átomo, o núcleo somente com a presença do nêutron
esse mecanismo de alguém que está conduzindo a situação na formação do próprio átomo, transmuta o nêutron e constrói algo superior que nós chamamos de próton, que ao passar por metamorfoses, gestam os elétrons, compondo o átomo, mas ainda sem consciência. E o elétron, transmutando no processo dos saltos quânticos, indo à periferia e retornando, liberam os fótons, os mais evoluídos que participaram desde a energia nêutron, próton e no dinamismo dos elétrons, formando a consciência do próprio átomo, que nasceu dos elementos mais simples. Mas alguém estava conduzindo isso de dentro para fora. Esse alguém nós chamamos Deus, o ser dos seres, a alma do universo. Então, se a modelação das formas não proviesse de um princípio interno, por exemplo, o que nós chamamos de eu interno é a consciência que emana de si, a mente, que exterioriza de si o perispírito, que materializa de si o corpo físico, de dentro para fora. Então, do íntimo para a periferia. Só que nós viemos na periferia buscar mais elementos, mais ovelhas. E agora essas ovelhas são agregadas a esse princípio diretor e vão se agigantando ou crescendo juntamente com. Então, se a modelação das formas não proviesse de um princípio interno, o Deus em nós, o Deus em tudo, a consciência de cada coisa, não verias esse crescimento provir sempre de dentro. Uma semente. Ela vai desabrochar de dentro para fora. E por mais que ela não queira se relacionar, sozinha, com tudo que ela possui, ela não compõe a menor folha do vegetal que ela almeja, segundo Allan Kardec, na gênese orgânica da obra A Gênese. Por isso, para nascer, ela precisa das condições, estar na terra úmida, com a presença do ar e da luz, que já são seres que vão vir de fora para dentro, sendo incorporadas por ela. Ela traz em si a árvore, esse princípio íntimo, alguém que está conduzindo esse processo. A conexão entre a consciência da semente e alguém de onde ela saiu. Por exemplo, se ela é filha de um fruto, que é filho de uma árvore, a consciência, a alma virtual, os elementais que organizam a própria árvore, que organizaram os próprios frutos e agora dão continuidade nas próprias sementes. Se o Cristo antes criou e gerenciou um planeta e agora está criando outros, é o mesmo processo. Então, se a modelação não tivesse esse princípio interior, vindo de dentro, indo da reprodução dos tecidos, por vezes de órgãos inteiros, até a formação do organismo, dos organismos adultos. O órgão criando a função, criando a consciência, como nós vimos nas aulas passadas, e agora essa consciência aperfeiçoando o órgão, e no aperfeiçoamento do órgão, ela também se aperfeiçoa porque há uma permuta incessante. Ela dá um quanto de sua inteligência na governadoria do órgão, que, promovendo o próprio órgão, cede para ela elementos que foram promovidos para a expansão e o aperfeiçoamento da própria consciência diretora. Em sua íntima estrutura cinética, movimentos ou dinamismo, em sua íntima estrutura cinética, a vida conserva a memória das ações e reações dinâmicas anteriores. Concentra em si os traços marcantes e pode realizá-los todos.
E estamos falando da vida que vai gerar psiquismo. Se os átomos físicos transformam em psiátomos, aqui percebe-se tranquilamente em sua íntima estrutura cinética, em seus íntimos movimentos ou em seu perpétuo transformismo. Então a vida vai conservar a memória das ações e reações dinâmicas anteriores. Quem conserva isso de fato é o elemento que está conduzindo a vida, que é o psiátomo conduzindo o átomo físico. A percepção e a memória está no elemento intermediário, no percepton. O bion está organizando e mantendo a vida baseado nestas memórias, que estão sendo conduzidas pelo intelecton, a inteligência e a consciência interagindo nessas memórias para a organização do modelo organizador e para a gestação e condução da própria vida, que antes fez o caminho inverso. Senão, tanto Pietro Baldi quanto Emmanuel não falaria que a consciência para Pietro Baldi é o que nós chamamos de consciente. Subconsciente, a mesma coisa que nós chamamos, mas o que ele chama de consciência é o que nós chamamos de superconsciência, embora ele dá o nome de superconsciência. Então, superconsciência, consciência onde estamos e subconsciência, que é o que está gerenciando os nossos corpos perispiritual e físico. Mais ou menos claro? Só que o que nós chamamos de subconsciência vai transformar-se em consciência, que vai transformar-se em superconsciência, tanto com Pietro quanto com Emmanuel e tudo mais. Então, em sua íntima estrutura cinética, a vida conserva essa memória e depois ela tem condição de repetir. Porque se morreu a vida, onde ficou a memória? Para nós, no Espiritismo, ficou no perispírito, nesses núcleos intermediários que nós chamamos de perceptons, do psiátomo que compõe o perispírito, a mente, a própria consciência. Consciência no terceiro núcleo, intelecton, inteligência e consciência. O que nós chamamos de perispírito de fato, o percepton, percepção e memória. E o modelo organizador biológico, que nós chamamos de bion. E só desce quem subiu um quanto da inteligência e consciência está no percepton, está no intelecton, porque não perde a conexão. Então, hoje o bion, melhor, no percepton e no bion. Então, um quanto do intelecton, inteligência e consciência, está gerenciando o percepto, percepção e memória, que está interagindo com o bion, o modelo organizador biológico, a energia que vai organizar e manter a vida. E a promoção da própria vida vai expandir, aperfeiçoar o bion, que vai fazer o mesmo em relação ao percepton, que é a expansão e aprimoramento, que vai fazer o mesmo enviando para o intelecto o que foi aprimorado, a expansão consciencial e a sua iluminação simultaneamente. Assim, é possível a concentração de toda a arquitetura de um organismo em um germe, numa semente que vai formar o germe. Então, sua reconstrução completa a partir da semente até a forma adulta. Se isso está numa semente, tudo que existe em nós fisicamente está em estado que nós chamamos de latência em nosso perispírito, que já foi corpo físico, primeiro obedeceu e agora está comandando. Se nós dermos condições e acreditarmos nisso, ele cria qualquer parte do corpo, porque ele pode descer, só desce quem subiu. Ele pode retornar como o pão da vida, como a luz do mundo para esses cenários, porque ele tem todas as memórias, ele foi todos os
os degraus desse corpo biológico. Então, da mesma forma que é possível a concentração de toda a arquitetura de um organismo em um germe, fez lá uma síntese, agora a sua reconstrução completa no processo que nós chamamos de encarnação ou reencarnação, a partir da semente até a forma adulta, porque na semente existe a árvore, mas ela não sabe ser árvore, porque agora ela tem que gerenciar outros elementos, porque ela tem o princípio diretor, a síntese da experiência. Mas para tornar-se árvore, precisa incorporar a terra, a água, o ar, a luz e elementos correlacionados. Toda a evolução vos apresenta o espetáculo desse processo de centralização e descentralização, morte e renascimento, perpétuo transformismo. Então, toda a evolução vos apresenta o espetáculo desse processo de centralização, a coesão, e descentralização, o processo de dinamismo, que é a cinética ou o cinetismo, movimento que, no caso da semente, é como se o tocasseis com a mão, porque ele fica perceptível esse processo na semente. Você está com ela na mão. Se ficar na sua mão, não nasce. Ela precisa das condições. A terra sem umidade, não vai contribuir. Mesmo estando úmida, sem a presença do ar, não tem vitalidade. O ar vitaliza, porque traz em si a luz. Então, no mínimo, os 4 elementos estão falados. Mas eles vêm como agentes carreadores de outras instâncias, porque em síntese ou em tese, somos feitos de poeira das estrelas. Então, a luz do sol veio de onde? Porque se os cristos que o abastecem canaliza de outros sóis, de outros cristos. Por isso que tudo que existe no universo existe em nós e tudo que existe em nós existe no universo. Então, nela, na semente, o movimento conserva todas as características de seu tipo, de tudo que ela sintetizou no processo de aprendizado na árvore-mãe. O germe, que é a consciência germinal, conserva em seu âmago, que é o princípio condutor de dentro para fora. Então, o germe conserva em seu âmago uma estrutura indelével. Não morre jamais. E além de indelével, de indestrutível, e a lembrança do passado vivido, que terá de reproduzir intacto. Já o organismo maduro terá a capacidade de modificá-lo, mas somente em escala mínima. Então, ele assimilará essa modificação e a transmitirá ao novo germe. Antes de repaginar, André Luiz, em seu mestrado, Evolução em Dois Mundos, em seu doutorado, Mecanismos da Mediunidade, lá em Evolução em Dois Mundos, ele mostra a morte de um átomo. Se está no livro físico, eu não sei, mas pertence à obra. A morte de um átomo, a parte física desintegrando para participar da formação de outros átomos, a essência consciencial do átomo, na dimensão que nós chamamos de dimensão espiritual, sofrendo pequenas cirurgias, intervenções de planos mais evoluídos, para quando ele voltar, já ter uma capacidade maior. É mais ou menos o que aconteceu com ele. Morre o médico, o sanitarista, o cientista,
que nós conhecemos, Carlos Chagas. Chega lá, nem para auxiliar de enfermagem ele serviu, mas sim para auxiliar de faxineiro nas câmaras de retificação. Mas não foi fácil aceitar isso. Agora, ele sofre cirurgias morais, assimila conteúdos, exercita, e quando ele encarnou de novo, porque já está encarnado, imagine o cabedal que ele trouxe, além do que ele sabia como Carlos Chagas. Não só o quantum de conhecimento em relação a Deus, porque Carlos Chagas não acreditava em Deus. Tudo em nome da ciência. Então, quanto que ele volta mais enriquecido? Isso se dá no espírito e se dá na menor partícula. Então, nela, na semente, o movimento conserva todas as características de seu tipo, da sua espécie, indelével, indestrutível. O germe conserva em seu âmago uma estrutura indelével e, além dessa estrutura indestrutível, a lembrança do passado vivido. Somente o que foi vivido é transmitido para esses planos superiores. Por exemplo, para o subconsciente não se transfere conhecimento, transfere a experiência provinda desse conhecimento. Então lá tem experiências vividas que formam o psiquismo primitivo da subconsciência, para depois transformar-se na consciência e depois na superconsciência. E esse que foi vivido terá que reproduzir intacto tudo que foi vivido e pode aperfeiçoar, mas não tem como jogar fora nada do que foi vivido, é indelével esse patrimônio. Pode ser aprimorado, mas não desconsiderado. Já o organismo maduro, imagine o nosso organismo, terá a capacidade de modificá-lo, esse germe, essa consciência embrionária, mas somente em escala mínima. Mas a cada encarnação a gente vai aperfeiçoando, vai mudando a genética do corpo, assim como do reino vegetal, animal e etc. Então, ele assimilará essa modificação, esse organismo, que houve a interferência, e a transmitirá ao novo germe. Memorize isso, decore, porque quando formos fazer o exame de consciência, um novo tipo de exame de consciência, e um novo exame de consciência, nós vamos, no estágio em que nos encontrarmos, dependendo de como encarar esses exames, nós vamos interferir no nosso próprio psiquismo e ser os condutores de nossa realidade. Saber de onde partimos, respeitando as leis, e sabemos calcular onde chegaremos. Os resultados da experiência da vida, em qualquer nível, gravitam para dentro. Elementos do corpo biológico para dentro do perispírito, para dentro da mente, para dentro da consciência. Então, os resultados da experiência da vida, em qualquer nível, gravitam para dentro, sempre esses estágios mais evoluídos. Lá são destilados, mesmo indo para dentro, são destilados os valores. Chegam os elementos do físico para o perispírito, vai ser selecionados quem fica. Outros vão ter que retornar para o físico. Assim como do perispírito para a mente e da mente para a consciência. Se chegarmos na consciência sem a roupa nupcial, não ficaremos no festim. E além de destilar esses valores, que é a sublimação dos valores, resumidos totais das experiências e processada a síntese da ação experiencial, de todos os estágios, de todos os níveis, de qualquer nível, para lá descem
em camadas sucessivas os produtos da vida. Imaginou? Imagine agora o núcleo consciencial pequenino formado pelos fótons. E daqui a pouco os elétrons, pela promoção dos prótons, dos nêutrons, o dinamismo, envia mais uma porção. Vai fazendo uma camada no entorno. Os que chegaram primeiro formou o interno. São mais experientes, porque continuaram agindo para formar os que estão chegando agora para o entorno. E assim, nessas camadas sucessivas, vão compondo-se a nossa consciência. Os mais sábios, os que chegaram primeiro, que formaram segundos, que formaram os terceiros, está no suprassumo, no âmago dessa consciência em construção. O psiquismo fica em crescimento constante porque em redor do primeiro núcleo depositam-se, por superposição progressiva, os valores, os totais e as sínteses da vida. Agora imagine aqui esses núcleos do psiátomo. Bion. Então o psiquismo fica em crescimento constante, porque em redor do primeiro núcleo, bion, depositam-se por superposição progressiva os valores, os totais e a síntese da vida biológica. E esse que está em torno do núcleo bion, que vai transferindo-se, destilando-se e arremessando-se para o perceptum, que irá para o intelectum. E o psiátomo como um todo, uma porção dele, compõe o espírito, conforme Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico. O espírito com E maiúsculo. Desde a primeira forma protoplasmática, a matéria-prima para que surgisse a vida tinha de possuir uma consciência orgânica própria, embora rudimentar. Essa consciência, inicialmente, é o próprio Deus, o arquiteto cósmico, de dentro para fora, mas auxiliando a formar a nossa própria consciência. É o caso do Cristo, governador supremo do planeta Terra. Assim como meu Pai me confiou um reino, a construção e a governadoria deste orbe, eu também vô-lo confio. Preparou os chamados 70 ministros, os guias da humanidade, e entregou o planeta sob seus cuidados e foi construir outros orbes. E assim é o processo evolutivo. Então, desde a primeira forma protoplasmática, a essência que veio do raio globular da luz para a construção da vida, já tinha esta vida que possuir uma consciência orgânica própria, embora rudimentar. Então, a vida biológica, o corpo biológico começou a mais ou menos, segundo Joana de Anjos, há 3 bilhões e 800 milhões de anos como moléculas que trabalharam na construção desta consciência orgânica, nucleotídeos, que estão presentes nos 23 pares componentes que nós chamamos de cromossomas do DNA, que vai compor o RNA, os nucleotídeos, que vai compor o DNA físico, e depois de físico para psi e assim por diante, como nós vamos ver sequencialmente.
sem isso, sem essa consciência que está sendo criada para para gerenciar a própria condição, sem isso não poderia subsistir aquela primitiva permuta entre elementos infratômicos, subatômicos, intratômicos, atômicos, moleculares, etc. Então, assim sendo, vida é igual a permuta. Essa permuta incessante entre os menores que a compõem, que vieram da luz. E permuta igual a psiquismo. Então, o resultado dessa permuta, dessa experiência, vai construindo o psiquismo. E então, a vida é igual ao psiquismo. Quer dizer, transformou-se em psiquismo. É a matéria física, conforme Miramês, que está a caminho, a matéria atômica, para tornar-se espírito com E maiúsculo. É o mesmo que ele está dizendo aqui em síntese. Então, sem esta consciência gerenciadora, não teria como a vida subsistir. E não teria o processo de permuta dos fótons que formou a consciência do átomo, deles com os elétrons. Dos elétrons com os prótons, dos prótons com os nêutrons, dos nêutrons com os elementos subatômicos e até chegar à origem da vida. Então não teria como manter-se esta unidade. Essa primordial consciência orgânica, em que já estão presentes as leis fundamentais da vida, primeiro obedeceram, agora está comandando, está em toda parte, em qualquer organismo. Então, quando nasce o princípio inteligente do universo, segundo Joana de Ângeles, na obra Iluminação Interior, esse dinamismo, essa lei íntima para as etapas sequentes, vamos pensar assim. Então, está aqui esta lei, esse impulso germinal, para que lhe una com outros para compor a matéria elementar ou amor substância. Só que o trabalho juntamente ou em conjunto e as permutas formam a consciência seguinte. Recebeu o impulso inicial e agora cabe a ele prosseguir. Então ele vai formar nesse dinamismo, nessas permutas incessantes, a consciência que participa das memórias no Akasha, no éter cósmico. E continuando o trabalho baseado no impulso inicial, o fluido cósmico, a matéria mental e tudo isso que você já sabe. Só para relembrar aqui algumas coisas. Então, esta primordial consciência orgânica, que teve o impulso inicial, agora está se expandindo e se mantendo, em que já estão presentes as leis fundamentais da vida, desde os estágios primeiros, e a cada nova tarefa, em primeiro lugar, ela memoriza as leis, depois ela vai para a ação. Em primeiro lugar, nós absorvemos o conhecimento, depois vamos para a experimentação. Então, está em toda parte e em qualquer organismo, desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro. Desenvolvida na complexa estrutura cinética dos movimentos vorticosos, já era integrante da vida em seu primeiro nascer, como substrato fundamental de todos os crescimentos futuros. Então, o que eu acabei de dizer está aqui. Então, desenvolvida na complexa estrutura dos movimentos em forma de vórtices, na espiral ascendente, já era integrante da vida em seu primeiro nascer, que é o impulso inicial do próprio Criador. Estava lá como substrato fundamental de todos os crescimentos futuros, que é a fatalidade, que é a perfeição do espírito,
como nós colocamos no primeiro livro com Joana de Ângeles. Essa consciência orgânica tornar-se-á inteligência orgânica e instinto. Finalmente, ascenderá à consciência psíquica e abstrata no homem. Não ficou mais clara a evolução do seu pensamento dentro de um único capítulo da obra? Então agora, a consciência que não gerava a vida que não gerava a consciência, então essa consciência orgânica que nasceu de dentro para fora, da própria matéria orgânica, tornar-se-á agora inteligência orgânica, algo mais, e depois instinto, mais evoluído ainda. Finalmente, ela vai ascender os instintos, últimos degraus do corpo físico, já criando a subconsciência, já transcendeu o dinamismo físico. Agora vai ascender a consciência psíquica e abstrata no homem. Percebe? Tudo cresce e evolui sem solução de continuidade. Então essa consciência orgânica tornar-se-á inteligência orgânica, primeiro obedecendo, depois comandando. Depois, instintos, que já organizam e mantêm a vida. Já está acima da energia que o faz. E, finalmente, vai ascendendo os instintos para sensações, sensações para emoções, emoções para sentimentos, esses para pensamento, inteligência intelectiva, emotiva, espiritual e a consciência psíquica e abstrata no homem, que é a consciência que vai formar a superconsciência, como nós vamos ver nas etapas vindouras. Desde as primeiras formas, a matéria possui as propriedades psíquicas fundamentais, os elementos dessa consciência inseparável da vida, porque é a essência e a condição dela. Então, desde as primeiras formas, imagine as formas materiais, dos átomos para frente, mas pode ir na origem. Então, a matéria, aqui ele está falando da matéria física, ela possui as propriedades psíquicas fundamentais, porque há algo que está conduzindo essa matéria. Esse algo de dentro para fora, o que está sendo formado desde a origem, como nós falamos. Então, os elementos dessa consciência germinal, que está vindo desde o princípio inteligente para a matéria elementar, éter cósmico, fluido cósmico, matéria mental, energia mental, bioenergia, infracorpúsculos, infrarreinos, sub-reinos, intra-reinos, reinos atômicos, o átomo formando a sua consciência e agora inseparável da vida, porque um átomo já é um aglomerado de forças vivas, porque é a essência e a condição da própria vida, é a consciência. Por isso não existe consciência sem vida para gerir e não existe vida sem consciência para lhe dar as condições de evoluir, de evolver. A ameba, que é um ser unicelular, a ameba já possui todas as propriedades básicas biológicas: metabolismo, movimento, respiração, digestão, secreção, sensibilidade, reprodução e psiquismo. Terminou pela consciência que gera tudo isso. E quando nós falamos propriedades básicas, embora biológicas, o metabolismo já tem uma consciência gerenciando esse metabolismo. O movimento nele, a respiração, a digestão,
a secreção, sensibilidade, tudo isso são consciências. E ainda a reprodução. E por fim, tudo vai terminar em consciências mais altas. O psiquismo que coordena tudo isso nasce das permutas e da ação integrada de tudo isso simultaneamente. A técnica da vida já lançou suas bases e as grandes linhas arquitetônicas estão traçadas. Então, quando já adquire a condição de vida que veio do raio globular, veio da luz, que vieram de todos os estágios anteriores, nesse ensaiar para a vida. Então, já teve um longo aprendizado. Então, quando chega nessa condição, sabe que tem, além de ser vida, a partir do impulso interior, precisa criar algo para cuidar de si, que é o que nós estamos fazendo. Criamos um estado, um nível de consciência para podermos caminhar com as próprias luzes, com a consciência que construímos, porque o impulso inicial é de Deus, não é patrimônio nosso. Deu-nos o start e agora nós vamos viver, sobreviver, evoluir, expandir, iluminar-se com aquilo que nós edificarmos como estados de consciência. O desenvolvimento se produz em todos os níveis, de acordo com a mesma técnica da transmissão ao centro psíquico já constituído, e do crescimento desse núcleo pela estratificação em torno dele das capacidades sucessivas adquiridas. Então, nenhuma experiência fica perdida. Então, nós estamos vendo aqui que o desenvolvimento dessa consciência embrionária de um átomo, depois para a molécula e subsequentemente, então esse desenvolvimento se produz em todos os níveis, desde o princípio inteligente do universo. Então, de acordo com a mesma técnica, que é cósmica, da transmissão ao centro psíquico já constituído. Então, se o átomo já tem um núcleo, desse núcleo, imagine esse núcleo inicial sendo edificado por alguém que já passou por ali, pela consciência de alguém que já foi esse estágio. E agora, desse núcleo, do energismo desse núcleo, que é o nêutron, obedecendo a esse impulso, gerando o próton, transmutando-se em elétron, edificando os fótons. Agora já tem a sua própria consciência para seguir. É o mesmo que falarmos. Deus criou a galinha. Deu a ela ovários, condição de dar continuidade à sua prole. E assim sucessivamente. Então, o desenvolvimento, aqui já está bem claro, vamos seguir. Então, a repetição de uma reação como resposta a uma ação exterior constante tende a fixar-se na trajetória íntima como uma nova forma, E aqui não estamos falando de nada negativo, sempre para o bem. Porque a repetição de uma reação como resposta a uma ação exterior constante. Imagine que alguém te ofende constantemente. A sua reação ou a sua atitude vai fixar uma trajetória íntima do novo estágio, do novo desafio. Então, se você compreendeu, se você usou de compaixão, de gentileza, de misericórdia, perdoou e etc., você criou uma nova condição para uma nova etapa, para um novo desafio. Você vai estar melhor equipado quando surgir um desafio maior.
porque a vida vai apresentando desafios menores para que a gente construa os potenciais e vai ampliando para que eles possam se expandir, se qualificar a cada etapa nobremente vivenciada. A vida ansiosa por expandir-se e evoluir mantém seus braços abertos às forças ambientais, que são introduzidas em grande quantidade. As reações multiplicam-se e a consciência, ávida de sensações, enriquece-se e aperfeiçoa-se. Então não tem como negar. Então a vida, agora já constituída com a sua consciência diretora, ansiosa por expandir-se, porque tudo cresce e evolui. E não só expandir-se em quantidade, mas evoluir em qualificação. Mantém seus braços abertos às formas ambientais, a vida alimentando-se de outras vidas, trazendo para o seu cenário, que são introduzidas em grande quantidade, pelo ar, pela luz, por tudo que entra em nosso psiquismo. As reações permutas multiplicam-se e a consciência que gera ou gerencia essa vida, ávida de sensações, de novas emoções, sentimentos, etc., enriquece-se e aperfeiçoa-se. Vai expandindo e iluminando-se. Complica-se sua estrutura, ou seja, ele quer dizer que a estrutura fica mais complexa. Complica-se sua estrutura. Nada se perde, nenhum ato, nenhuma prova passam sem deixar sua marca. O complica-se é que uma quantidade maior, experiências mais vastas, então fica mais complexa a estrutura da própria vida. Nada se perde nessa integração, nessas permutas incessantes. Nenhum ato, nem o mais ínfimo, nenhuma prova passa sem deixar sua marca, sem deixar o seu traço de experiência. Transformam-se a consciência primordial, aquele impulso primordial, a forma que reveste essa consciência, o ambiente que a circunda, o ser transforma o meio, num processo lento de ajustamentos contínuos. Então agora nós estamos vendo a transformação da consciência primordial que está gerenciando a vida, a forma que a reveste, os seus veículos de expressão, o ambiente que a circunda, onde está inserida, tudo vai seguindo junto, num processo lento de ajustamentos contínuos, até conseguirmos não só comandar um corpo, comandar um lar, ser a consciência de uma família, de uma rua, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, de um planeta, e assim por diante. O ser torna-se cada vez mais sábio por ter vivido, pelas experiências acumuladas, especializa sua capacidade. Então, o ser torna-se cada vez mais sábio por ter vivido, não por ter sabido. Por ter vivido. Pelas experiências acumuladas, ele especializa sua capacidade. Nasce o instinto e uma consciência mais complexa que lembra, sabe e prevê, porque ele já consegue fazer a preservação da vida. Então, o ser torna-se cada vez mais sábio por ter vivido, não por saber alguma coisa, por vivenciar o que soube. E pelas experiências acumuladas, ele especializa a sua capacidade, suas capacitações. E assim sendo, essa vida
que está indo na ascensão, nasce o instinto, que tem como função a organização e manutenção da vida. Nasce o instinto e com ele uma consciência mais complexa que tem a capacidade de lembrar da atitude e ele sabe prever. Aí nós já estamos vendo estados que ele se transformou. O que lembra já é a memória, que mais tarde vai ser a emoção. Está em germe. Vai passar pelo estado de sensação, de emoção, que são as memórias. Depois, sentimentos, além de lembrar, ele sabe e prevê. Ele vai fazer o julgamento e já desenvolver o pensamento e a inteligência. Os substratos precedentes subsistem. Quem são eles? A consciência orgânica, obscura, automática, mas presente. Porque em funcionamento, embora abandonada na profundeza do ser. O instinto vivo, presente, como nos animais, sábio e memorioso, agigantando suas memórias. Os substratos precedentes vão subsistir, as experiências, o acúmulo de níveis conscienciais. São indeléveis, não se perde. Então, essa consciência orgânica, os substratos desta consciência orgânica, embora obscura, automática, porque estamos falando dos instintos, mas presente. Porque em funcionamento, porque está preservando a vida. Embora abandonada nas profundezas do ser, inicialmente na subconsciência. E também com ramificações até na consciência profunda. Então, o instinto vivo, presente, porque ele é que organiza e é responsável pela preservação da vida, como nos animais, para que eles possam sobreviver, prover o seu sustento, buscar a sua caça, o seu alimento e tudo, e a continuidade da vida. E ele permanece sábio e memorioso. Lembra e prevê. Lembra, sabe e prevê. Ele tem, em estado germinal, essa consciência, essa expertise. Mas acrescenta-se nova estratificação, chegam novas experiências. Quem são essas camadas depois dos instintos? A razão, a inteligência, aquele feixe de faculdades psíquicas que formam a consciência propriamente dita. Agora, a nossa consciência humana ou humanizada. Humana na forma a caminho da humanização. Mas acrescenta-se nova estratificação nesse instinto que está conduzindo a vida. A razão, que a gente vai aprender a pensar, a raciocinar, e vai nascer a inteligência intelectiva, depois emotiva e por fim a espiritual. Então, aquele feixe de faculdades psíquicas que vão formar a consciência propriamente dita. Todos os estágios da inteligência intelectiva, emotiva e espiritual que nasceram da razão, que nasceram dos sentimentos, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, das sensações, dos instintos. Assim como o germe sintetiza todo o organismo que produzirá, também a vida sempre se refaz para recomeçar de novo, repetindo em cada forma o ciclo percorrido em toda a evolução precedente, como fenômeno orgânico e como fenômeno psíquico. Assim, o homem resume em si todas as consciências inferiores. Cada célula possui sua pequena consciência,
que preside ao seu metabolismo, em cada tecido, em cada órgão, essa mesma consciência diretora. Uma consciência coletiva mais alta que lhe dirige o funcionamento. Todo o organismo é dirigido pelos instintos, que regem e conservam a vida animal, como nós falamos anteriormente. Então, assim, o germe sintetiza todo o organismo que produzirá o vir a ser. Também a vida sempre se refaz para recomeçar de novo, começando, expandindo, iluminando, aperfeiçoando-se, repetindo em cada forma o ciclo percorrido em toda a evolução precedente, nos estágios precedentes, como fenômeno orgânico que estava sendo conduzido e como fenômeno psíquico que estava conduzindo o orgânico, ou o orgânico transformando no psíquico e etc. Assim, o homem resume em si todas as consciências inferiores, todos os estágios, porque somos a soma de tudo que nos antecede, segundo Leon Denis. E assim, no homem, cada célula possui sua pequena consciência. E o que faz essa pequena consciência? Que vai presidir o seu metabolismo de célula. Cada uma. E em cada tecido, que é um aglomerado de célula, também tem essa consciência diretora, e assim como em cada órgão. Uma consciência coletiva mais alta que lhe dirige o funcionamento do órgão, do tecido, da célula e etc. Então agora essa consciência também mais alta, todo o organismo é dirigido pelos instintos, que é essa consciência mais alta que vai dirigir o corpo biológico inteiro, que regem e conserva a vida animal, que é a vida biológica. E este instinto é dirigido por uma consciência mais alta, das sensações, das emoções, dos sentimentos. Nós chamamos de mundo e dos pensamentos, mundo psíquico emocional. E depois os estados de inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E com isso, terminamos mais uma etapa. Foi sofrido, mas chegamos. Nem doeu. E aí? Não são obrigados a acreditar em nada disso. Mas se dão o direito da dúvida. Pesquise, pense, raciocine. Pelo menos é a coisa mais lógica e mais justa que já percebemos até então, que é esse mecanismo onde cada um é herdeiro de si mesmo, porque são centenas e milhares de autores que falam a mesma coisa. Somos os construtores de nossa realidade. Tivemos o impulso inicial? Sim, Deus está em nós. E hoje temos em nosso âmago o Deus que nós nos tornamos, o Cristo que edificamos, as personalidades que sublimamos. E como almas em curso, manifestamos milhares dessas criaturas. E milhares dos que compõem os nossos veículos de expressão nos manifestam. Somos sempre a soma de muitos. Próxima etapa que nos aguarda. Já que terminamos aqui falando do instinto, mais um pouquinho de instinto e consciência. Depois as bases psíquicas do fenômeno biológico. Para depois falarmos, a partir desta aula, da importância desse psíquico na terapia ou na terapêutica, para a cura, o que vai acontecer. Creio que vai ficar bem interessante e após esse processo da interferência, da importância do fator psíquico na terapia, aí vamos partir para o exame de consciência e finalizaremos com as etapas, que devem ser 5, 6 etapas, só
do exame de consciência, novo tipo de exame, um novo exame de consciência e etc. Respirem fundo e vamos aguardar as novas etapas. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 7444 0770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.